E a gente abre a edição com notícia boa. O Piauí segue com a redução nos casos de dengue. A queda já corresponde a mais de 30%, a menos do que o que foi registrado em todo o estado no período do ano passado. Ao vivo, Valéria Noronha vai trazer detalhes a respeito desses dados, dessa redução, mas também, Valéria, inclusive fazer um alerta, Não é porque reduziu que as pessoas devem se descuidar, porque a gente sabe, que o período chuvoso está aí, daqui a pouco vai se intensificar ainda mais. Então, exige um maior cuidado da população para combater o Aedes aegypti, não é isso? Bom dia para você. Com toda a certeza, Geandra, muito bom dia para quem está nos assistindo. Geandra, uma notícia ótima para começar o programa, mas é preciso ficar atento. De acordo com os dados da CESAP, da Secretaria de Saúde do Estado, houve uma redução nas primeiras 4 semanas de 2024, que a gente chama de semana epidemiológica, onde são coletados esses dados, de 33,8%. Ou seja, houve uma redução comparada ao mesmo período do ano passado, de mais de 30% dos casos de dengue. Considerando esses casos prováveis, a gente também teve uma redução aí de pessoas que apresentaram sintomas graves da doença de 6,5%, ainda de acordo com esse estudo epidemiológico. E aí, algumas cidades se destacaram, é claro, com a dengue, mas de acordo com a pesquisa, 201 municípios não tiveram nenhum caso registrado de dengue em 2024. Foram cerca de 123 notificações recebidas pela CESAP, mas a gente está aí com alguns municípios que apresentam a dengue. Por exemplo, as cidades de Currais, onde tiveram 58 casos, Bom Jesus com 48, Ribeiro Gonçalves com 11 e Parnaíba com 10. Então está bem mal distribuído nessa dengue. A gente tem no norte do estado, lá em Parnaíba, tem no sul do estado, em Bom Jesus, mas é preciso ficar alerta. Então, além da redução desses casos prováveis de dengue, 201 municípios, como eu falei, não tiveram nenhuma notificação a respeito da doença. É uma doença que é sazonal, ou seja, tem alguns anos de período de alívio em relação às notificações dos casos de dengue. Por exemplo, ficam sem notificar muitos casos e depois volta com força total. É um período de mais ou menos de 3 a 4 anos e que tem essa redução dos casos e aí depois voltam novamente a ser notificados muitos outros casos. Inclusive a gente ficou, o Piauí ficou sem a vacina da dengue, por conta dessas cidades terem baixa população e baixos casos da doença. E a gente vai ouvir agora o técnico da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, Francisco Moraes, sobre o resultado dessa pesquisa epidemiológica. Vamos acompanhar. O Piauí, o nosso processo de aumento de casos ocorre a partir, então, do mês de março, que é onde esse período chuvoso tem uma proeminência, e aí a gente começa a surgir os criadouros no ambiente, onde o pessoal joga um lixo nos terrenos baldios, nos quintais, e isso tudo faz com que haja proliferação do mosquito. Então é um momento para a gente ficar alerta. A curva, então, tem se mostrado reduzida, mas a população tem que estar atenta a essa questão da transmissão, já que a gente tem 273 casos de dengue, e isso quer dizer que há circulação viral e que o mosquito está aí em atividade nessa transmissão. E quando ela se sentir com febre, com dor no corpo, com algum sintoma de dengue, chikungunya ou zika, procurar a unidade de saúde para poder fazer o exame, a sorologia, para realmente confirmar se ela está com dengue, chikungunya ou zika. E assim, para que a gente possa planejar ações de controle junto a esses locais que têm a transmissão. Para complementar a fala do técnico da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, Francisco Moraes, a gente fala sobre os sintomas. Quais são eles? Dores de cabeça intensa, febre alta, você pode apresentar manchinhas vermelhas na pele, se for o caso, ou de dengue
a dengue convencional ou a dengue hemorrágica, moleza no corpo, são sintomas bem generalizados, mas é preciso ficar atento, principalmente nesse período chuvoso. Outro dado importante é que esse mosquito, Aedes aegypti, ele não transmite só a dengue, mas também a chikungunya. A gente também teve uma redução de casos da chikungunya, que no ano passado foram 122 casos confirmados e neste ano foram apenas 15. E a gente sabe que a chikungunya é uma doença que pode, assim, se prolongar por 6 meses a 1 ano e gerar bastante transtorno nas pessoas. Então, muito cuidado para o pessoal aí de casa, não deixar água parada de forma alguma. Pratinho de planta também acumula água parada. É preciso que você lave essas vasilhas que ficam expostas, que não deveriam ter que estar sempre tampada, mas pelo menos 2 vezes na semana, dá uma limpezinha ali, porque os ovos do mosquito, eles são bastante resistentes. Então, se vê uma gotinha d'água, eles já vão eclodir. Então, essas são as mensagens de alertas. Geandra, a gente sempre pede para a população ficar atenta, porque dengue é uma doença séria, viu? Eu volto com você.